Olá, meus queridos, como vão vocês? Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, né? Graças a Deus. Elisete na Janela da Alma, com um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Então, eu estava com saudade de todos vocês. Nós tivemos a ideia de colocar aí 2 mensagens guiadas para a gente ver de que forma que a gente pode estar trabalhando melhor, né? Como que eu posso melhor agradar ou melhor servir a vocês que nos acompanham, que têm simpatia com a nossa energia. Então, em primeiro momento, eu estou fazendo esses movimentos para que a gente possa chegar num denominador comum e que a gente possa realmente realizar uma proposta de troca, uma proposta de uma realização satisfatória, harmoniosa, né? Coletiva. Então, e aí nesse vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os condicionamentos humanos. Porque quando a gente fala sobre a questão do autoconhecimento, nós cobramos do ser aquela posição, mas assim, como assim? Como que ele vai? Qual é o processo que ele vai para ele descobrir em primeiro momento o que é condicionamento? Ele é uma pessoa condicionada, né? Nós somos condicionados. Por que somos condicionados? Onde começa esse condicionamento? Para que a gente possa entender as causas, os sintomas e as deformidades que o espírito traz para a matéria, né? Para essa matéria, para esse corpo físico. Porque muitas vezes a gente se sente perdido. Poxa, mas eu estou me esforçando, estou fazendo o meu melhor e não estou conseguindo seguir. Onde está essa verdade absoluta? Que verdade é essa? Existe verdade absoluta? Então, nesse vídeo de hoje, a nossa proposta é que nós sejamos corajosos. Porque somente sendo corajosos, nós vamos observar com os olhos da alma, com os olhos do espírito, a totalidade das nossas consciências, a consciência plena. Para que nós possamos observar a consciência plena, a gente tem que entender um pouco desse caminhar. Como que é esse caminhar? Então vamos partindo do princípio, olha que legal, que nós temos N existência, portanto, N experiências ou N informações que nós adquirimos da nossa vida de espírito. Desde quando nós adquirimos a consciência plena, né, e principalmente o livre-arbítrio, e que nós vamos então voltando para a nossa casa de origem, vamos dizer assim. Para isso tem até aquela parábola do filho pródigo, que é muito interessante, que tem muito a ver, nos ensina muito essa forma que a gente está tentando colocar agora. Para quem não conhece, eu acho interessante que faça essa busca e tenha esse estudo da parábola do filho pródigo para entender esse processo. Então nós viemos para cá, de onde viemos, né? Pode ser até de outros planetas, de outros momentos. Então aí é um outro assunto para outro vídeo, para outro momento. Mas o que a gente quer falar é sobre o condicionamento. Então vivemos determinadas existências, determinadas experiências, e ali a gente vai fortalecendo em nós uma personalidade. Dentro dessa personalidade, ela vai nos acompanhando. À medida que nós saímos desse plano carnal, que nós voltamos para o plano espiritual, nós não vamos nos modificar, vamos ser quem estamos sendo. Vamos ser quem estamos sendo no sentido assim de como estamos pensando, do que nós estamos emitindo, né? Então aquela energia que está em nós ainda naquele estágio, ela vai ficar daquela forma. Só que à medida que a gente chega lá, tem todo um processo amoroso, onde nós somos acolhidos por irmãos maiores do que nós mesmos, né? Que estão ali para nos auxiliar, e vai aos poucos, sem agressões, nos mostrando à medida que nós vamos entendendo, porque muitos espíritos, inclusive, nem acreditam que desencarnaram, ou então, às vezes, preso a dogmas religiosos, fica esperando, às vezes, até soar a trombeta, porque eles possam acordar.
enfim, é onde você estava situado para aquele momento em que você desperta no plano espiritual. Depois que você tem esse processo para novamente reencarnar, que é um processo que também a gente pode estar abordando em outros vídeos, esse processo você chega aqui no corpo da carne com uma bênção infinita. Qual é ela? O esquecimento. Esse esquecimento é um presente que só o nosso Pai de amor pode nos ofertar. Porque ele nos dá a oportunidade, à medida que nós vamos escolher um outro corpo, uma outra família, que nós vamos viver com outras pessoas, naquele momento, ou cultura, de repente vamos para outra cultura diferente, né? Então, naquele momento, é como se nós fôssemos um novo livro, onde ali naquele livro nós temos todas as páginas em branco, onde nós podemos escrever nossos capítulos, né? Nossa história daquele momento em que estamos tendo a oportunidade de recomeçar. Só que o que acontece? Por mais que eu tenha esse esquecimento, eu tenho registros que ficam arquivados em mim. Esses registros, eles são guardados, por exemplo, quando a gente tem uma casa, nós temos essa casa e temos determinados móveis, né? Então, a gente pensa em aproveitar esse móvel, não quer dispor daquele móvel, tem um vínculo afetivo com aquele móvel, fala assim, isso aqui eu vou guardar para fulano. Fulano, quando ele tiver a casa dele, eu vou levar isso aqui para a casa de campo, eu vou isso, eu vou aquilo, e vai guardando aonde? No sótão, aonde? No porão, como André Luiz coloca. Quando nós guardamos esses arquivos no nosso porão, nós depositamos eles no nosso subconsciente. E ali eles ficam meio que congelados, vamos dizer assim, meio que adormecidos, para que a gente possa começar uma nova vida. Nessa nova vida, eu vou fazer parte de culturas, eu vou fazer parte, dependendo da onde, até de castas diferentes, né? Vamos supor, se for na Índia, eu vou ter um tipo de alimentação diferente, eu vou ser conduzido por pessoas daquela família com um pensamento diferente de outras, eu estou falando diferentes, colocando uma correlação dentro do que eu já aprendi e que ficou dentro do meu arquivo, né? Ou dentro do meu porão, ou dentro do meu subconsciente. Então, essas transferências, elas vêm de forma religiosas, né, que são os condicionamentos. Ela vem ou pela religião, ou vem pelo alimento que nós aprendemos a comer ou a plantar, ou vamos supor que você é um indígena agora, então aquela cultura, aquela alimentação, aquela região, aquele clima, vamos dizer que você então não nasceu numa tribo, você nasceu, vamos dizer assim, que você nasceu no Polo Norte. Então, qual que é o clima daquela região? Como você vai se comportar? Qual vai ser a alimentação? E ali você, às vezes, não tem como sair daquilo, vamos dizer assim, que você não sai daquela experiência, daquela vivência, e ali você cria muitos condicionamentos. Então, você vai comprando aquilo que as pessoas vão transferindo para você e vão colocando em você arquivos. Então, se chega alguém novo, chega alguém de outra cultura, se chega que vai olhar aquilo, ele já olha aquilo com espanto. Vamos dizer, poxa, mas eu aprendi dessa forma, fulano faz assim, olha. Então você vai olhar com espanto, ou com alegria, ou com admiração, porque o seu condicionamento não é aquele condicionamento. Então o que acontece? Esses arquivos vão se instalando em nós, e nós vamos ficando com aquilo ali e vamos repetindo esses processos em nós.
porque meu pai me ensinou assim, porque minha mãe me ensinou assim, porque o meu país é assim, porque a minha família come desse jeito. Então, aí nós vamos tendo aqueles condicionamentos e nós não conseguimos entender o porquê que nós, às vezes, não enxergamos o que realmente somos, o que viemos realmente para ser aqui nessa vida atual. Como que eu vou movimentar o meu amor ao próximo, né? Olha que dica legal também essa que a gente vai colocar. Jesus conhecia tanto quanto nós éramos presos aos condicionamentos, e ele não tinha nenhum condicionamento. Olha que exemplo do Cristo e exemplo desses avatares outros, nenhum ficaram presos ao condicionamento. Buda, por exemplo, olhou para a mulher dele e falou, fica aí com dinheiro, fica aí com tudo que já tem, com filho, etc., que eu vou ali me iluminar. Olha que situação. Então, outros, olha que exemplo também legal, que depois a gente volta em Cristo, por exemplo, São Francisco de Assis, quando o pai fala, mas você, eu te dei tudo, né, e etc. Tem aquela fala com ele, cobrando dele por que ele tinha abandonado a guerra, por que ele era uma pessoa diferente, se ele tinha dado tudo para ele, ele devia ir só ele, que era o pai dele, que tinha até a roupa do corpo que ele vestia, era a família que dava, que eles eram mercadores muito abastados, né? Então, nesse momento, Francisco de Assis faz aquele movimento de fora de condicionamento. Olha, o movimento principal é quando ele abandona a guerra, que aquela guerra não era dele, né? Ele sabia que aquela guerra não era dele, e que ele pensou, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero viver, né? Chega lá, o pai chama ele de desertor e etc. Então, naquele momento, ele tira a roupa do corpo e sai nu. E ali ele vai pro destino dele, que foi ser o padre da pobreza, né? Aquele que não cobrava para que pudesse dar o perdão ou para o acolhimento, né? Então é um exemplo de quebra de condicionamento. Outro exemplo que nós podemos dar também é de Jesus Cristo, porque então que ele não fez aqueles milagres como Judas, e os outros queriam que ele fizesse e conversasse e falasse como ele falava entre eles e para as multidões, para os sacerdotes da época, né? Por que ele não nasceu em berço de ouro e foi nascer numa manjedoura, né? Tudo isso tem significados, né? Essas imagens têm significados arquetípicos que trabalham o nosso inconsciente, que nós poderemos abordar ao longo dos nossos temas. E também o Cristo, então, não segue nenhum condicionamento e é até crucificado por isso. E tem um olhar de espanto por todas as multidões. Quem é esse homem, né, que faz esse movimento? E quando, então, Pôncio Pilatos tem aquela conversa com ele, perguntando, vós sois o rei dos judeus, né? E Pôncio Pilatos dá a oportunidade para ele, para que ele possa se revelar, então, como Cristo. Ele não fala nada, ele só fala assim, vós o dizeis, né? Vamos dizer assim. Por quê? Como ele vai falar sobre tudo isso, porque ele já tinha falado sobre tudo e nós não tínhamos entendido, né? E como ele ia explicar para aquela mente embotada? Porque a mente, quando você compra as transferências e fica vivendo nos arquivos que foram instalados dentro de você, você não é você. Você não pensa o que você pensa. Você não sente o que você sente. Portanto, você não se ilumina, porque vive dentro daquilo que o outro transferiu, que o outro quer que você faça, ou que acha que é certo. Então, é um processo muito doloroso para a gente mesmo entender que quando nós, por exemplo, um outro exemplo que a gente pode colocar
Nós temos tanta dificuldade com relação ao condicionamento, porque que muitas das pessoas não querem ficar só, né? Tentam segurar os filhos e a família toda de uma forma totalmente doentia, ou então não consegue ficar sozinho. Se alguém da família, ou a família tem que viajar, você não consegue, não fica bem porque ficou sozinho, ou durante o dia não ficou bem porque não ficou sozinho. Então, aquela dificuldade de estar ali sozinho, né? E quando está sozinho, o que ela faz? Músicas muitas vezes que são mantras negativos, busca outros refúgios, principalmente na drogadição, ou excesso de alimentação. Então são autossabotagens que você vai fazendo consigo mesmo, e de comportamentos que vai atrapalhar mais ainda, porque então o seu organismo fica totalmente saturado daquelas energias, daquela substância, e ele tem que ter uma outra energia, uma energia maior, para ele poder lidar com aquele corpo físico que ficou pesado, que ficou denso. Então, fica mais difícil para a sua consciência superior buscar encontrar consigo mesmo, porque você vai desprender energias para outros movimentos, né? Até mesmo para enfermidades que o seu corpo às vezes vai trazer, né? Então quando a gente fala assim, poxa, mas eu conheço a mim mesmo. Como assim? Eu conheço a mim mesmo. Então essa fala nossa, essa conversa fica sem sentido, porque quando a gente fala eu conheço a mim mesmo, então percebe o entrave que aquela pessoa colocou para que ela realmente não se autoconheça. Porque para se autoconhecer é um processo longo e é um caminho que você tem que soltar muitas amarras. É como se você fosse um balão que estivesse carregando muitos pesos e pacotes que não são seus. E o balão não subia. E de repente você falava, eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo, eu tenho que deixar aquilo outro, eu tenho que deixar aquilo outro, até que vai você. Mas aqueles conteúdos transferidos de família, de cultura, são informações que você vai trazer o que é bom para dentro do seu coração. Carregar para dentro do seu coração o que é bom, mas pensar por si. Não comprar mais, por exemplo, as pessoas que discutem, eu discuto isso, eu discuto aquilo, eu acho que você está certo, que você está errado, quer dizer, ela entra no meio de argumentos, tudo isso é desprendimento energético e mais demora para esse autodescobrimento, porque se você tem medo de ficar com você mesmo, eu te dou um conselho, fica sozinho, busca sua própria companhia. Perceba como a sua companhia é maravilhosa, perceba quanto você vai aprender ouvindo seus pensamentos, quanto você vai aprender quando você começar a raciocinar por que você teve aquele sentimento em determinada situação, ou porque você tem medo de algo, porque o medo ele também é gerado com medo desse autodescobrimento. Então eu tenho tanto medo de olhar, por isso que a gente começou o vídeo colocando, se nós tivermos coragem, nós vamos nessa caminhada. Se nós não tivermos coragem, a gente não entra nela. E muitas vezes vão ser muitas existências. Então, como que eu posso perceber se eu sou condicionado ou não? Vamos supor que você tem um emprego estabilizado, a sua família está indo muito bem, seus filhos estão indo em escola particular, etc. Ou não, estão indo tudo para a escola, ninguém tem uma doença delicada, ou qualquer coisa nesse sentido assim. E de repente tudo isso tem um inverso. Há um inverso de movimento no seu campo familiar, vamos dizer assim, nesse sentido, ou no trabalho, ou qualquer que seja, que vai te tirar da zona de conforto.
Então, nesse movimento que você sai dessa zona de conforto, então você descobre o seu condicionamento. Porque de repente você tem que deixar seu carrinho ali zero, de repente você tem que vender seu imóvel, de repente você tem que observar para uma doença terminal, de repente você tem que entender que tem que fechar sua empresa, entende? Tudo isso, e você vai ver que você estava totalmente condicionado àquela vivência, àquele comportamento, àquela sua vida. Isso eu não estou falando de outras forças, de condicionamentos outros. Estou falando de uma vida, né? Assim, do dia a dia, né? Então você não está nem mudando de país, você não está nem tendo uma guerra, quer ver? Se você tem um condicionamento, viver em uma guerra, é guerra mesmo, né? É o terrível para você descobrir, principalmente o terrível em vários aspectos, porque não é para isso que a gente vem, né? A gente vem para a gente aprender a se amar, para aprender a equilibrar esse amor, aprender o que é o amor, né? Então aí de repente a gente se fere mais e percebe mais, cada vez mais os nossos condicionamentos, para que a gente possa descobrir quem a gente realmente é. Nós temos que nos despir de tudo isso que a gente colocou, né? de tudo, cultura, alimentação, as formas, né? Às vezes a religião, eu começar a pensar por mim, será que, por que eu não consigo, eu estou lá dentro, mas eu faço outro movimento fora, né? Então, quando você começa a voltar para você mesmo e começa a ter esse olhar íntimo, porque quando Cristo, voltando ao Cristo, ele coloca amar ao próximo como a ti mesmo, nós podemos ter ainda leituras, mas nós podemos entender também que, como profundo conhecedor de nós mesmos, ele falava assim para nós: amar, que nós deveríamos amar ao próximo, quer dizer, ele sabia que o nosso olhar era para fora, né? Então era exterior, externo, pela nossa condição de dimensão, principalmente terceira, né? Que é terceira dimensão, abrindo parêntese, né? que ela, os parâmetros para que a gente possa viver e crescer e tentar entender tudo, né, que nos envolve até essa nossa conversa, essa nossa proposta, é que na terceira dimensão você tem o tempo, o espaço, e aí você começa a mergulhar em profundidade, né? Então, profundidade do ser. E eu me atreveria a dizer que alguns que se iluminam realmente, eles realmente mergulharam, né? Mergulharam em si mesmo. Mas vários vão ficar no mergulho de superfície. Sabe quando você mergulha, que a sua cabeça fica meio de fora, o corpo assim? Então nós estamos fazendo isso com o nosso subconsciente, com a nossa consciência na totalidade, né? E inconsciente, ou então superconsciente, ou como você quiser chamar ou denominar. Então o que acontece? Nós estamos com esse mergulho, onde quem está de fora está vendo que você mergulhou nada, né, na verdade. Porque o mergulho mesmo é aquele que realmente a gente adentra, né? Onde que a gente mergulha profundamente e, se possível, toca até no final, né? Vai no piso e vê o que tem aqui, que barro que é esse, que folha que é essa, como que eu faço para limpar isso, como eu quero limpar aquilo, né? E isso eu não quero mais para mim, não me serve mais. Então, muito obrigado, sinto muito, eu te amo, me perdoe, mas não me serve mais, né? Então, é nesse aspecto, quando o Cristo diz amar ao próximo, ele joga a gente para fora, ame lá fora, depois ele traz a gente para dentro, como a si mesmo, ou seja, olhe você, olhe, se veja. Quando ele diz, se um inimigo te obrigar a andar 1000 passos, ande 2000, ele diz,
O inimigo é você, então ande com você, né? Aí depois ele fala, então agora você ande 2000, porque você andou com ele achando que era inimigo, agora faça dele seu amigo. Ou seja, traga ele para o seu interior, veja quem ele realmente é, perceba quem é esse inimigo real. Por quê? Porque os nossos condicionamentos são embotados. Os nossos condicionamentos fazem com que nós sejamos quem realmente não somos. Nossos condicionamentos fazem com que sejamos apenas humanos. E nós, então, esqueçamos de perceber que somos divinos, né? Perceber uma realidade que nós podemos viver com plenitude e com alegria. Então, nós entendemos também nesse movimento uma lei, que é a lei do mínimo esforço. Essa lei do mínimo esforço, ela vem trazer para nós que não é pela resistência. A resistência significa dor. Então, eu tenho um condicionamento e eu estou naquele condicionamento, eu não quero aquilo para mim. Não é o que eu penso, não é o que eu sinto, aquilo está me trazendo ódio, aquilo está me trazendo comportamentos nocivos, aquilo está me trazendo tanto mal, mas eu continuo ali porque eu não olhei para mim mesma, eu não estou entendendo o que está acontecendo, que é melhor às vezes é soltar aquilo e voltar para mim, né? Amar aquilo, perdoar aquilo e voltar para mim mesmo, entende? Então, ali, naquele desgaste energético, onde a gente despreende energia, às vezes, em uma vida inteira, né? Nós ficamos tendo aquele repetição, aquele comportamento, ou várias vidas, aí a gente vai desgastando energeticamente, vai trazendo dor para nós mesmos, dor para o nosso espírito. Então, a partir do momento que nós aceitamos, entendemos e que olhamos com plenitude o todo, né? O todo íntimo, o todo nós, né? Que a gente começa a emanar o todo na totalidade, uma energia diferenciada de amor, de carinho, de entendimento, de não julgamento para o outro, né? Amar ao próximo. Então, não julgamento, mas entender que eu não vou carregar para você seu fardo, mas entender que você não está na hora de ter os frutos que eu estou tendo, por isso que você não me entende. Entender, né? Mas você também vai dar seus frutos, e às vezes até mais saborosos que os meus. Então, é assim, que tudo tem seu tempo. Você entende, então, que a lei é de mínimo esforço, porque o movimento se faz sem constrangimento. O movimento se faz com amor. O movimento se faz entendendo que o movimento vai se fazer. Entende? Então, é entender que para mim tocar uma alma, eu tenho que tocar nesta alma, na verdade. Então, eu, por exemplo, para mim tocar a minha alma, eu tenho que mergulhar nela e senti-la, para que eu possa realmente descobrir quem eu sou e o que eu posso fazer por mim. E eu fazendo por mim, eu faço para o todo, porque então eu mudo completamente os meus padrões, sem condicionamento. Ah, mas você está fazendo isso para fulano? Por que você faz isso para fulano? Você olha assim e pensa, né? Pensa. Não vou falar, vós os dizeis, vós os diz. Se você me pergunta, ainda não entendeu, né? Que a caminhada é minha e eu escolho como ir. Eu escolho não ferir mais a mim, portanto não firo ao outro. Eu escolho agora amar a mim, portanto eu exalo, emano amor. Então no todo
eu estou emanando amor, eu estou emanando gratidão, eu estou emanando esperança, eu estou emanando fé, eu estou emanando o que o Cristo pede, amar ao próximo como a ti mesmo. Então existem várias formas de amar. Começando por nós mesmos é um caminho maravilhoso, porque então a gente para de sofrer, né? Então eu gostaria de deixar aqui, né, nesse vídeo de hoje, esse início, né? Vamos dizer assim, vamos depois, às vezes, em outros vídeos, falarmos mais sobre o condicionamento, às vezes para a gente possa ter um olhar, mas, por exemplo, sobre a morte, né? Nós somos condicionados que a morte, para alguns, ela é serena, para outros, como que a gente encara a morte? Fica aqui uma pergunta, como você vê esse mecanismo de morte, né? Então são várias situações e nós estamos com várias ferramentas para que a gente possa ter esse despertar. E uma ferramenta muito legal, mas que traz mais a gente para o nosso campo morfogenético familiar é a constelação sistêmica familiar, né? Ou constelação familiar sistêmica. Então, que traz essa verdade e a gente descobre, nossa, mas eu pensei que era amor e eu fiz isso com o meu filho, com a minha filha. Eu vou dizer, para vocês, essa caminhada, eu vou ser sincera, foi muito dolorosa para que eu enxergasse e para que eu constelasse todo o meu sistema familiar íntimo e agora colocando em prática, né? Então é doloroso porque foi tudo por amor e você pensa, nossa, mas peraí, como assim? Preciso consertar. Então, eu novamente pergunto, se você é corajoso, você vai olhar essa verdade. Essa é a real verdade, que você é um espírito eterno, portanto imortal, e que leva seus conteúdos a que dimensão você for. Então, vamos aliviar nossa bagagem e parar de sofrer um pouco, né? Atenuar, vamos dizer assim, pelo menos, né? Então, um beijo de luz no coração de cada um de vocês e que vocês possam ter uma semana maravilhosa. Até o próximo, viu? Fica com Deus. Namastê.